título, né? Vamos falar sobre isso. Ele trouxe uma palavra que conecta diretamente com o que eu vou trazer para vocês. E a gente vê realmente a ação do Espírito Santo até nos pequenos detalhes, né? Então, palavra tremenda. Glória a Deus. Pessoal, antes de eu iniciar aqui, eu vou falar duas passagens e eu quero fazer uma pergunta para vocês para que a gente possa interagir aqui também com relação à apresentação. Eu quero que vocês abram aí Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu vou ler mais um versículo aqui, antes de eu fazer a pergunta para vocês aqui, para que a gente possa interagir. Esse aqui não precisa abrir, não. Vou ler aqui, mas se quiser abrir, pode abrir. Deuteronômio 8:18. Mas lembra-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que te dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus antepassados, conforme hoje se viu. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: é possível comprar sabedoria, Leandro? Não. É possível comprar sabedoria, Celestino? Pastor, é possível comprar sabedoria? Ei, mamãe, o que você acha? Não é possível comprar sabedoria, né, gente? Se tivesse, pegar R$1 milhão aqui, ó, Daniel Bruno, isso é sabedoria, toma aqui. Aí eu quero trazer uma outra pergunta para vocês. Se cada 10 brasileiros, 9 fala que crê em Deus, e a gente acabou de ler 2 versículos que falam aqui, primeiro, Deus tem os planos bons a nosso respeito, planos de nos fazer prosperar, de não causar dano, e que Ele já nos deu a capacidade de gerar riqueza. E a gente pega essa estatística, cada 10 brasileiros, 9 fala que crê em Deus. Como que a gente tem 80% das famílias endividadas, 71 milhões de pessoas com o nome do SPC Serasa, 18 milhões de depressivos, 14 milhões de ansiosos, um suicídio a cada 40 segundos no Brasil, e 500 empresas fecham as portas por dia no Brasil, sendo que no ano de 2023 foi mais ou menos 720 mil empresas. Pode ser não. Eu estou fazendo essas perguntas para vocês refletir, porque se a palavra de Deus, o Daniel leu bem aqui, e eu trouxe também mais 2 versículos para poder complementar, e as pessoas não prosperam. Primeiro que a gente tem que entender, eu vou pegar aqui eu sou analítico, então eu sempre vou pegar aqui para. Como o meu tempo é curto, eu tento resumir o máximo possível. A gente tem que entender o seguinte: Jesus ele não veio só para salvação, ele veio para que a gente resgatasse nosso mandato de domínio, para que a gente exercesse o governo sobre a terra, porque o plano original de Deus não mudou. E como que a gente faz para poder exercer governo? Sabedoria vertical, favor de Deus. Por que eu preciso da sabedoria vertical, favor de Deus? Porque só exerce governo quem tem sabedoria. Sabedoria é algo espiritual. Provérbios 2:6, só Deus dá sabedoria. Então, se você não tem o seu espírito conectado a Deus e não tem a direção do Espírito Santo, como é que realmente você vai tomar as decisões certas? Se a gente trazer um pouco da ciência, 10% das decisões que você toma é consciente. E em Jeremias fala que enganoso é o coração do homem. Ou seja, tudo aquilo que o Daniel Brunet falou está conectando justamente com a minha fala. Eu estou trazendo para vocês aqui, porque eu sou da área de engenharia, então o negócio aqui é equação. Então sempre vou trabalhar com infográfico, com equação, com roadmap, com mapa mental. Então, sabedoria vertical, veja a sabedoria horizontal que é a favor dos homens. Essas duas sabedorias, tanto a vertical como a horizontal, primeiro, que a gente quer acabar com uma primícia que as pessoas têm falado em alguns lugares, que a riqueza não se produz,
Infelizmente tem muitos lugares que as pessoas colocam um título assim, ó, desbloqueio milionário em você. Aí você vai nessa direção e acha que vai apagar 30 anos de gravidade cultural, de um falso erro geográfico, sendo que a sabedoria espiritual, ou seja, não leva em consideração as particularidades, e você vai sair de lá e com o poder da sua mente você vai simplesmente ser próspero. Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega a lâmpada e fala, Deus, eu quero ser próspero, e simplesmente, no instalar de Deus, te torna próspero. Primeiro que a sabedoria ela vem através de 3 coisas: dor, experiência e observação. Então, sabedoria vertical, sabedoria horizontal. Você tem que ser bom em alguma coisa, você tem que, como o Daniel Brunet falou, ter passado no concurso público, você não vai estudar, porque se sua hora é místico. Se você só ora é místico, se você só olha as suas emoções, a sua razão, você é humanista, e se você quer fazer pela força do seu braço, você é cético. Resultado é trabalho inteligente mais oração. Então, quando eu falo de favor dos homens, que é sabedoria horizontal, é justamente você buscar dentro aqui. Deus deu talento para cada um de nós, para que nós sejamos próximos, porque na palavra de Deus fala que aquele que não pegou seu talento e multiplicou, foi considerado o quê? Servo inútil. Então, busque o conhecimento, ser o melhor, manifestar espírito de excelência. Quando você manifestar espírito de excelência, ser o melhor daquilo que você vai fazer, entregar o melhor, independente do que você vai receber, e conectar seu espírito a Deus, você vai ter acesso. Porque Salomão, Noé, os heróis da fé, os profetas menores, além deles ter o Espírito do Senhor, eles tinham que ter acesso a Deus. Quando você pega isso, mais as leis espirituais, aqui eu não estou falando de religião, existe uma diferença de fé, conhecimento e princípio. Cumpre o princípio, Deus cumpre as promessas. Quebra o princípio de quebra. E eu não estou falando de religião. Então você precisa conhecer as leis espirituais. Se você imaginar que você não conhece de você mesmo, vamos pegar um grande personagem da palavra de Deus. Abraão tinha promessa, é considerado o pai da fé. Ele, mesmo sendo considerado o pai da fé e tendo a promessa, ele arrumou um problema. Imagina você que não procura saber quem é seu criador e não lê seu manual. Leis espirituais, mas corpo, alma e espírito em harmonia. Corpo, alma e espírito em harmonia. E ela fala hoje, por isso que é convergência, conectando mente, dinheiro e espírito. Porque toda vez que Deus chamar, Ele vai chamar corpo, alma e espírito, de forma integral, harmônica, que é a mentalidade hebraica. Eu vou pegar um outro versículo aqui, para provar isso aí, evidenciar esse corpo, alma e espírito. Onde Gustavo tirou, gente? Corpo, alma e espírito, o que é isso? 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês estejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu escolhi esse tema porque eu tenho uma preocupação com isso, com relação às pessoas que têm endividadas, pessoas que têm problema financeiro e vêm procurando ouvir pessoas que não são tementes a Deus, Salmos 1. Porque a voz que você ouve, ela te dá um estímulo. Então, para você buscar realmente a informação e o conhecimento de forma correta, você tem que saber as pessoas que você está escolhendo caminhar junto com você. Porque Deus vai usar pessoas para te promover. Quando você é amigo de Deus, Ele te apresenta os amigos dele. Quando você tem um princípio, Deus começa a apresentar pessoas, conectar você com pessoas realmente que estão cumprindo o princípio. Eu vejo muita gente desesperadamente buscando network, principalmente em Alphaville, Osasco e outros lugares aí, grandes centros, Curitiba, Florianópolis. O maior especialista em conexões chama Espírito Santo. Não precisa de você ficar se deslocando para vários lugares, fazendo network. Me apresenta uma pessoa, faz isso por mim. Se você buscar seu Deus no secreto, Ele vai contar os planos que Ele tem a seu respeito. Porque Deus ele não tem preferido, Ele tem íntimo. Quanto tempo você gasta no nome do tempo das estações? Que é o que o Daniel falou. A partir do momento que você começar a tornar Deus a primazia da sua vida, buscar Ele no secreto, honrar o Espírito Santo dentro da sua casa, você pode ter certeza que a prosperidade que o Daniel falou aqui, verso versículo, foi tremendo que ele falou, vai acontecer. Primeira coisa, a prosperidade ela nunca vai mudar a cabeça de processo, ela é de dentro para fora. Primeiro, uma jornada de autoconhecimento. A maioria das pessoas não sabe quem elas são. A maioria das pessoas tem crise de identidade, elas não conhecem o propósito.
Muitas pessoas falam comigo assim nas redes sociais: qual é o meu propósito? Primeiro, você já sabe que é a sua casa. Se você não governa bem sua casa, se você não honra sua esposa, seus filhos, você nunca vai prosperar. Mas primeiro é algo interno, é a jornada de autoconhecimento. Quando você tem revelação da tua identidade, do teu propósito, do teu chamado. Porque toda vez que você perde guerras internas, você perde resultado externo. Se você não governa suas emoções, não há uma promessa que você receba. Provérbios 25, 28. Aquele que não governa suas emoções é pior considerado sem rumo. Provérbios também fala o quê? Assim como pensa sua alma, assim você é. Então, se você não consegue governar suas emoções, se você não consegue ter autoridade sobre si, como é que realmente você quer que Deus realmente conte os segredos dele a seu respeito e te entregue algo no qual você não está preparado para receber? Governou suas emoções, sua família. Se você pode ganhar o dinheiro que for, se você não governar bem sua casa, não administrar bem sua família, não honrar sua esposa, seu marido, seus filhos, você nunca vai prosperar. E eu quero citar alguns versículos específicos de corpo, alma e espírito para poder contextualizar. Tem como mudar a página? Eu quero fazer uma pergunta aqui antes de colocar o corpo, alma e espírito. Pode passar essa aí. Acho que passou, não passou não. Volta lá para cima. Não. Passa só uma. Eu acho que passou muita página. Tem outra página antes aí, mas tudo bem. Mas enquanto você vai colocando aí, não está escrito assim, qual é o fator oculto de enriquecimento dos bilionários? E essa questão de você administrar bem sua casa, primeiro, tudo que você tem é seu. Nós somos apenas administradores daquilo que Deus nos deu. Então nada que você tem é seu. E eu vou ler o versículo aqui, não sei se aplica, eu vou citar muita Bíblia aqui, então vocês vão... vai dar muito trabalho para você, mas se quiser ir voltando e acompanhando, pode acompanhar. Lucas 16, 10. Se, pois, não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Ou seja, se o pouco que Deus te deu é um processo, você não administra bem, como é que você quer que Deus te coloque sobre o muito? Você tem seu carro, você reclama. Não, meu carro só estraga. Seu carro só anda sujo. Você não arruma seu carro, o carro dá um defeito, você não arruma. A sua casa cheia de problema, goteira. O pouco é o processo. A partir do momento que você começar a honrar o pouco que Deus te deu, Ele vai te colocar sobre o muito. O problema é que a gente não valoriza. A murmuração é uma quebra de princípio. A partir do momento que você começar a murmurar, o favor de Deus não está sobre você mais. Começa a agradecer e glorificar o nome do Senhor. O dia que as pessoas entenderem realmente quem é Deus, outro dia eu vi um cara falando um negócio, eu achei tremendo que ele falou. Que as pessoas estão mais preocupadas com as mãos de Jesus do que com os pés. Ou seja, está mais preocupado em obedecer para receber do que com a presença dele. Eu vejo que muitas pessoas obedecem às leis espirituais, obedecem a Jesus preocupado em ganhar alguma coisa. Eu vou obedecer porque eu vou ser próximo, eu vou ganhar. O dia que você entender realmente que você obedecer por amor, porque Ele representa na sua vida, e reconhecer isso, aí você vai ver o que Ele recebeu. Não apareceu ali, mas eu vou perguntar para vocês. Eu sempre pergunto nas minhas palestras qual é o fator oculto por trás dos milionários e milionários. Eu sempre pergunto isso. E uma das pessoas pergunta assim: o ímpio prospera. O ímpio prospera. Mas por que o ímpio prospera? Porque as leis espirituais, independente do que você acredita, ela vai ter consequências ou não. Se eu sair daqui para a Arábia Saudita mesmo desconhecendo as leis, e chegar lá e infringir as leis, eu vou ser preso, eu vou acontecer outra consequência. Só que a maioria dos milionários eles fazem uma coisa que está escrito em Provérbios 25, 11. O generoso prosperará, quem dá ajuda aos outros recebe alívio. Porque a economia do reino dos céus não é democracia. A economia do reino dos céus é democracia. Eu vejo nas redes sociais as pessoas vão falando assim: o reino não é eu, o reino é ele. Você pode tudo é eu. Não existe eu. Tudo é para Ele, todas as coisas cooperam para Ele. Quando Deus te criou, Ele não criou por você, Ele criou por Ele. Então, a partir do momento que você entender que a economia do reino é dar mais para servir mais, servir primeiro para ganhar mais. Primeiro você serve, depois você ganha. Eu vejo muitas pessoas achando que pelo fato de estar todo domingo na igreja, orando todo dia, acha que tem que ser abençoado.
Eu gostaria que essa pessoa me apresentasse esse estudo da palavra de Deus que fala sobre isso. Primeiro, café vem para ouvir, mas a palavra de Deus fala aqui: a fé sem obra é morta. Você tem que servir sua comunidade, servir sua igreja, servir as pessoas, facilitar a vida de alguém. Porque todos os heróis da fé e os profetas menores, eles foram agraciados porque eles resolveram um problema na sua geração. Qual o problema que você resolve na sua geração? Você quer ser apóstolo? Qual o problema que você resolve? A partir do momento que você entender que você for facilitador da vida de alguém, transbordar na vida das pessoas sem querer receber nada em troca, porque infelizmente existem muitas igrejas que têm usado o altar como negócio. E manifestar a cultura da honra não é usar o altar como negócio. A honra, ela é uma ação, ela não é uma resposta. Quando você manifesta a cultura da honra, você serve sem receber nada em troca. Aleluia. Porque a partir do momento que você servir e querer receber algo em troca, não é servir, é barganha. Eu lembro um episódio, Daniel, eu servi na igreja do Tiago dele, conferência de time. E muitas pessoas me perguntavam assim: bom, mas você tem que aproveitar dessa situação para se aproximar dele. Eu disse: cara, eu não quero nunca que ele, se for para ele descobrir, que ele descubra através dele, que não seja através de mim. Porque a partir do momento, se eu falar isso para ele dirigindo qualquer coisa, aí se torna barganha, não é servir. Eu quero perder minha semente. Eu falei para as pessoas o seguinte: eu lá servi Tiago Monet, Daniel Bronner, Rony Oliveira, Vitor Hugo, Lilian Lima, Raquel Lima, e a palavra de Deus fala que a unção que você recebe, e respeita a unção que você recebe. Eliseu respeitou Elias, e o que aconteceu com Elias? Pediu porção dobrada. Porque antes de liderar, você tem que ser liderado. E antes de você receber porção, você tem que servir primeiro. Você sempre vai ter que servir primeiro. Sempre você vai servir e você vai ser testado no serviço. Com relação a corpo, alma e espírito, eu vou falar sobre o corpo primeiro. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de você mesmo? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Se você não alimenta bem, se você está fora de forma, se você não faz atividade física, você está profanando dentro do Espírito Santo. Então, você tem que cuidar do seu corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que preocupar com a nossa saúde, até porque 10% da população brasileira está com diabetes e a tendência é aumentar mais ainda. E se realmente a gente entendeu aqui, o Daniel Brunet falou sobre o trabalho, se a riqueza se produz, como que você vai produzir riqueza sem saúde física e mental? Então o corpo é importante. A alma, acho que eu já li o 25 aqui, né? 23:7. Provérbios 23:7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Provérbios 25:28. Uma cidade aberta e sem muralha, tal é o homem sem autocontrole. E o importante da alma é que a alma onde está a sua razão, suas emoções. Inclusive, você é a sua vida emocional. As pessoas, 80% das famílias estão endividadas, mas o dinheiro é consequência, ele não é a causa. Ele é diversas particularidades. Eu falo, dinheiro é emocional e espiritual. Então, se você realmente não procura higienizar sua mente, não preocupa com sua saúde mental, dificilmente você vai prosperar. Porque você vai ter controle sobre si mesmo. Você é sua vida emocional e o dinheiro ele vai sempre alimentar seus vícios e mazelas. O dinheiro potencializa quem você é. Então você precisa preocupar com as questões da alma. E até porque, se a gente for pegar aqui uma analogia em relação ao dinheiro, específico de dinheiro, a sua vida financeira ela é resultado da sua incompetência inconsciente financeira e incompetência consciente financeira, que é formado nas suas crenças de identidade, capacidade e crescimento, que são formadas até os 12 anos. Então, existem diversas situações que vão influenciar a sua vida financeira, como orfandade, paternidade, rejeição, abuso sexual, traumas e feridas no passado. Tudo aquilo que você sofreu de programação mental até os 12 anos vai influenciar em todas as áreas da sua vida, inclusive a vida financeira. E falando sobre o espírito, 2 Pedro 3,18. Antes, cresci na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja agora, tanto agora
como no dia eterno. Quando você conecta seu espírito a Deus, a gente tem que entender o seguinte: o espírito ele não tem limite, porque Deus ele é a fonte inesgotável. Então, quando você tenta fazer pela força do seu braço, você está buscando uma ferramenta limitada. Agora, quando você realmente está buscando o Espírito de Deus, está buscando a direção do Espírito Santo, Ele vai te dar os insights, a sabedoria, as pessoas certas, Ele vai te dar. Porque Deus ele tem que patrocinar quem Ele envia. Então Ele vai te dar recursos humanos, financeiros, materiais, o que for necessário, se você estiver realmente dentro da palavra dele. Eu quero citar um versículo aqui, que eu falo que isso aqui é a convergência, né? É uma das coisas que as pessoas não se atentam. Que é o 1 Josué 7,9. Somente seja forte e muito corajoso. Vou repetir de novo. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão, você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Essa mensagem aqui ela tem uma revelação muito forte. Primeiro, Deus ele só vai fazer o impossível. O possível ele não vai fazer por você. Por isso que ele fala: seja forte, tenha bom ânimo, seja corajoso. O impossível Deus faz, mas o possível ele não vai fazer por você. Então é você que tem que ser forte, é você que tem que ser corajoso, é você que tem que ser bom ânimo. E uma coisa interessante aqui, que ele fala nessa parte aqui, ó, versículo 8: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, você será bem sucedido. A gente tem que entender, por isso que a gente tem que ir em direção de Deus, porque a gente distorce muito o Evangelho. Deus ele vai prosperar os caminhos que Ele determinar, não que você determinar. O problema é que a gente vê nas redes sociais as pessoas distorcendo o Evangelho e falando assim: não, tudo que você pôr a mão, abençoado será. Não, você tem que pedir direção de Deus. O Espírito Santo ele vai te dar direção, porque existe um propósito determinado para você na eternidade. Já tudo na escrito a seu respeito, já está escrito. Você tem que pegar só o sobrenatural e fazer refletir no natural, porque já está escrito. Quando Jesus veio, o véu foi rasgado, não foi de baixo para cima, não foi de cima para baixo, porque o céu é referência. O natural reflete o sobrenatural. E quando você realmente está conectado seu espírito a Deus, e você tem acesso ao sobrenatural, o céu se movimenta a seu respeito, você acelera o natural. E o importante é você adquirir sabedoria aqui, ó. Buscar o Espírito de Deus. Depois eu vou entregar para vocês como bônus. Vamos gerar fonte de dinheiro digital rápido. 1 Daniel 19:20. Quem lembra dessa passagem aqui? Daniel, pessoal, ele tinha 10 vezes mais sabedoria que todos os doutores da época, porque ele manifestava o Espírito do Senhor. Quando você tem acesso à sabedoria, Provérbios 2,6 fala que Deus dá sabedoria. Tiago 1,5,8 fala que você pedir sabedoria, Deus ele te dá. Diversos versículos da palavra de Deus fala que o princípio do temor do Senhor, a sabedoria é o temor do Senhor. O princípio do temor do Senhor é a sabedoria. Quando você tem sabedoria, você tem inteligência espiritual. As suas decisões têm que ser espiritual. Você é espírito. Então, quando você tem inteligência espiritual, ela é maior que a racional. E ela é maior que a cognitiva. E a cognitiva ela se alinha. Então, quando você busca realmente a direção de Deus, e está no centro da vontade dele, manifestando o Espírito do Senhor, você manifesta a inteligência espiritual, que é maior que a racional, maior que a cognitiva, e a cognitiva se alinha, que é igual à inteligência superior. E quando você manifesta a inteligência superior, você tem decisões melhores. E quando você tem decisões melhores, você tem ações melhores. Quando você tem ações melhores, você tem resultados melhores. É assim que funciona. Como você falou no trabalho dirigente, a gente precisa entender isso aqui, ó. Eu acho que a história dessa passagem de Daniel aqui, Daniel 19:20, retrata bem essa questão que eu estou falando, sobre manifestar realmente o espírito de excelência, independente se você está recebendo desaforo, porque até quem te persegue tem um papel no seu propósito, porque a sua guerra te promove. O seu deserto, ele vai preparar seu coração para a bênção, porque a fé prospera o caos. Vocês têm que entender que todo herói da fé, todo profeta menor, passou pelo deserto. Por
Porque a sua promessa sempre vai ser maior que o deserto. Se o próprio Deus não propõe o próprio filho do processo, vai comprar nós. Só que o deserto vai preparar seu coração para a bênção, porque bênção fora do tempo é maldição. Tem uma imagem aí que está escrito destino profético, só coloca ela para você, por favor, está dentro dessa pasta aí mesmo. Um dos erros que eu vejo também que as pessoas cometem, que o Daniel iniciou aqui, eu vou complementar o que ele já iniciou com a estria, é sobre a ambiência. As pessoas se convivem. A ambiência muda fundamento, a ambiência muda tudo. Eu tenho um vídeo ali, só que não vai dar tempo, chama Cura Outro Modo, você pode pesquisar. Todo ambiente que você estiver inserido, ele vai influenciar no seu comportamento. Inclusive, você tem que saber e se aliançar com as pessoas certas, principalmente no seu negócio, porque em Provérbios 15, 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Eu vejo muitas pessoas que, além de não buscar a direção de Deus, não se alianciam com outras pessoas para pedir conselho. Uma coisa que eu aprendi com o Dário, o kit de sobrevivência do cristão, intercessores, as histórias das nações estão na intercessão, gente. Quem acha que a Segunda Guerra Mundial foi vencida por muçulmanos, levanta a mão aí. A Segunda Guerra Mundial não foi vencida por muçulmanos. Tem um livro que chama O Intercessor. E os Holdeus, ele intercedeu. Quando ele começou a interceder pela Segunda Guerra Mundial, todos os planos de Hitler começaram a dar errado. As histórias das nações estão na intercessão. Intercessores, conselheiros e mentores e amigo confidente. Você precisa desses três, porque quando Deus te dá um projeto, você pode ter R$1 milhão na sua conta. Ele vai te dar um projeto de 4 bi. Por quê? Para manter você submissa à vontade dele, para você manter você humilde, porque você vai ter que depender de pessoas. 85% do seu sucesso é pessoas. Você precisa relacionar com as pessoas certas. E no meio do seu processo, que Deus te livra dentro do processo, não é fora. Quando estava no Mesaque, Sadraque e Abednego dentro da fornalha, Deus livrou eles dentro da fornalha, não tirou eles do processo. Então Deus, ele vai te tirar dentro do processo e vai te conectar com as pessoas certas, para que você venha alcançar seu destino profético. E eu quero só fazer mais um versículo aqui, depois eu vou ensinar vocês esse negócio no digital, para encerrar aqui. Efésios 3:9. Obrigado. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quando você recebe o Espírito do Senhor, você recebe uma manifestação cétupla de Deus. Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, de entendimento, de temor ao Senhor, de fortaleza, de sabedoria. E quando você recebe o Espírito do Senhor, você pode ter certeza que as decisões que você vai tomar vai te levar ao seu destino. Porque você vai ter a direção dele, você vai ter Espírito de sabedoria, você vai manifestar a sabedoria. E você vai ativar a sua capacidade natural, acima do sobrenatural. Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda ama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora possa se esquecer dele, ele não esquecerá de você. Talvez você está passando por um processo muito difícil em sua vida, mas a gente tem que entender que o processo às vezes é necessário, porque existem coisas em nós que, se Deus nos entregar a bênção sem tratar a nós internamente, a gente vai jogar tudo a perder. A gente precisa entender o processo e respeitar o processo. Quando a gente respeita o processo e aprende a se comportar no processo, pode ter certeza que a gente vai abreviar esse deserto e vai receber a promessa. Amém. 1 Coríntios 2:9, para encerrar aqui. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. E eu vou deixar um presente para vocês aqui, ó. Pegando aquela passagem que eu falei, cada um aqui tem um talento para que você seja próximo. Para você abrir e vender qualquer coisa no digital, até no orgânico, no Instagram você consegue faturar no Instagram de 5 a 10 mil reais por mês. Depende, obviamente, do seu posicionamento que você vai fazer no orgânico, sem gastar com tráfego pago. Primeiro, você pega seus valores, história e paixão, a sua habilidade, o seu talento e a demanda. Qual o dor da sociedade? Qual é o problema da sua geração? Todos aqui têm uma situação que pode vender no digital. E aqui é seu nicho de mercado. Então, quando você conectar a interseção dessas 3 situações aqui,
você consegue criar um produto e começar a vender nas redes sociais. Eu vendo mentoria no IT no Instagram, no orgânico, sem gastar um centavo no tráfego pago. Por quê? Porque eu entendi, no mercado digital você tem que entender. As pessoas acham que é só orar, não é só orar. Você tem que... O marketing digital, ele te dá infinitas possibilidades. Só que você tem que estudar. Se você não estudar, como é que você vai adquirir conhecimento e perícia para você mudar a sua vida? Então, eu estou dando isso aqui para vocês aqui, para que vocês possam aí pegar, quiser tirar uma foto, depois eu vou anotar aí. Vocês ficam à vontade. Então é isso, pessoal. Agradeço aí pela oportunidade, é a segunda vez. Vou passar aqui a palavra do pastor Itamar. Se quiser depois procurar aí nas redes sociais aí, porque é muita informação, porque eu tinha bastante coisa para falar, mas eu tentei resumir o máximo. Mas é um conhecimento realmente profundo. E podem contar comigo aí, qualquer coisa chama no direct, ou pega meu telefone, para que eu possa ajudar a servir vocês. Sei que a proposta é falar sobre dinheiro, mas se você não cumprir o princípio, se você realmente não tiver sabedoria, a palavra de Deus fala justamente o quê? Que Deus não vai dar dinheiro na mão do todo. Ele dá de acordo com a sua capacidade de administrar. Se você não tem a educação, não tem o conhecimento para administrar, como é que você quer que ele coloque na sua mão? Então não tem jeito. Tá bom, obrigado, graça e paz aí. Amém? Quem aprendeu alguma coisa aí? Queridos, tem um pastor amigo nosso, né, pastor Salatiel, falou assim: você está gostando? Está gostando? Gostou? Quero agradecer a Deus pela vida do Daniel, pela vida do Gustavo, por cada um de vocês que vieram. Eu tenho certeza que esta palavra, se você colocar em prática, eu tenho certeza que você, alinhado com aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus tem, você vai prosperar. Deus vai prosperar os teus negócios. Deus vai prosperar o teu trabalho. Deus vai prosperar as obras das tuas mãos. Quando nós, o Gustavo falou, quando nós colocamos princípios em prática, as promessas acontecem. Toda promessa de Deus ela vem acompanhada de algo que Deus requer de nós. E os dois textos que foi lido está dizendo exatamente: medita na lei do Senhor. Medita na lei do Senhor. Ou seja, se nós não atentarmos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a prosperidade nos nossos negócios, o dinheiro, ele não faz sentido. E o dinheiro, ele pode ser bênção, ele pode ser maldição na nossa vida. Ele se torna bênção quando eu entendo que eu tenho que cumprir os princípios da palavra de Deus, e que independente de eu ter ou não dinheiro, eu serei próspero, eu prosperarei com aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? 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 Amém. Queridos, eu sei que é uma palestra, um seminário.